Minhas saudações a todos aqueles que se reúnem aqui nesta nossa agregação semanal para os estudos relativos ao direito notarial. Vamos ver aqui se o microfone está funcionando bem. Subir um pouco mais. Assim é o sistema profissional da nossa atividade, né? Faz-se tudo com um estúdio bem caracterizado e tudo, né? Muito bem. Nós estamos cuidando do tema da prudência notarial e fazendo isso por meio dos nossos escritos que foram publicados em 2012 aqui no Brasil, pela editorial Quinta, nesse livro chamado Prudência Notarial, que está de há algum tempo esgotado. Na semana anterior, iniciamos o tratamento desta matéria por meio da leitura e comentários e glosas do texto que vai da página 13 à página, no início da página 17, para aqueles que têm este livrinho. E hoje vamos prosseguir a partir da página 17. Eu creio que será possível terminar a introdução. Vai da página 17, para quem tem o livro, né? Até a página 25. Bom, eu agradeço a todos os que têm contribuído com sua presença, ao ânimo de continuar essas investigações. Quero também particularmente agradecer ao Colégio Notarial do Paraná e à sua presidente, a tabeliã Mônica Dalla Vecchia, pelo apoio que tem dado a essas pequenas iniciativas e, por igual, estender esses cumprimentos à registradora Thaís Castelo Branco, lá do Ceará, que, embora a distância, essa é uma das coisas boas que acontece nesse ambiente virtual. Ou seja, a possibilidade de contribuições à distância. E, neste caso, a doutora Thaís tem contribuído muitíssimo para a estrutura que temos mínima de publicidade referente a estas nossas aulas. Eu agradeço muitíssimo as duas pelo ânimo que me concedem aqui para a continuidade desses trabalhos. Pois muito bem, vamos lá. O que nós havíamos dito, terminando de dizer na exposição anterior, é que o notário contribui para a determinação negocial do direito. Ou seja, assim como há uma determinação legislativa do direito, por exemplo, vamos tomar um exemplo que me parece muito bem aqui, cabe. Homicídio, a vedação do homicídio de inocentes, não depende de definição legislativa, ou seja, é um dado da natureza das coisas. Portanto, é um preceito de direito natural. No entanto, cabe ao legislador indicar qual pena, ou seja, qual sanção é combinada pela prática do homicídio de inocentes. Isso é uma determinação legislativa, faz parte do direito positivo. E há outros casos em que o direito positivo é chamado a atuar porque não há norma na natureza para esclarecer o que melhor convém, dadas as circunstâncias ou em outras. Então, por exemplo, as regras todas do processo civil, as regras todas do processo penal, do processo do trabalho, essas regras são, em parte, ditadas pela natureza das coisas e, em outra parte, exigem atuação legislativa. Então, aí se trata de uma determinação legislativa do direito. Mas, ao lado dessa determinação legislativa do direito, há o que se tem chamado também de sobredeterminação, ou seja, a atuação de juristas para ir além da lei natural, um tantinho além, ir além da lei positiva e aplicar em concreto, em situações concretas, as situações jurídicas, as soluções jurídicas. E aí nós temos um conjunto de determinações. Por exemplo, uma determinação privada do direito, por exemplo, um contrato de locação. Ou seja, a locação está permitida, de acordo com a natureza das coisas, está permitida pelo direito posto, mas para que um dado bem seja dado em locação, isso supõe um contrato. Esse contrato pode ser feito entre particulares e, portanto, ainda temos uma determinação privada ou particular
do direito. Há outros casos em que a determinação é jurisdicional, ou seja, o juiz determina, à luz do direito natural, há de ser assim, não é? À luz do direito natural, à luz do direito posto, ou seja, sem ativismo, e sem, por outro lado, negar a existência da natureza das coisas, ele determina em concreto uma solução jurídica. E há, esse é o ponto, o direito, a determinação negocial do direito por via notarial, ou seja, o notário atua para sobredeterminar o direito. É por isso que diz que o notário atua criando o direito, na medida em que ele determina ou sobredetermina o direito em relação a situações concretas. É disso que nós estamos tratando aqui. Então, para a realização, hic et nunc, aqui e agora, quer dizer, não é a determinação abstrata, a determinação concreta, singular, do direito negocial, convém um saber que, animado em encontrar a coisa justa, a res justa, ou seja, o que é a res justa? É aquilo que é devido a outro. Ou seja, aquilo que é proporcionado a satisfazer algo que é exigível por outro. Ou seja, animado o notário em encontrar a res justa e em prevenir litígios, isto abrange, nessa determinação, uma previsão de futuridade. De fato, as determinações jurídicas frequentemente consideram situações de futuridade, de casos futuros, de quadros contingentes ulteriores. Esse saber pode denominar-se, esse é um tipo de saber, que pode denominar-se previdência ou providência. Tanto previdência quanto providência. Ou ainda é melhor do que esses termos, denominar-se prudência. Estamos começando, portanto, agora a ter um acercamento da noção de prudência. Previdência, providência, prudência. Tal como já se solidou no idioma português. Essas três palavras são conhecidas no direito brasileiro. E na linguagem comum também dos brasileiros. Né? Como é que o idioma português se formou nesse sentido? Ele recolheu do idioma latino, ou seja, da língua latina. O idioma português é exemplo de outros idiomas, por exemplo, o espanhol, o francês, o italiano, em parte o inglês, em alguma medida o alemão, são idiomas frutos da língua latina. A ponto de que se possa dizer, especialmente das chamadas línguas romances, o português é uma língua romance, que o português nada mais é do que um latim decadente, uma forma peculiar de falar o latim de maneira mitigada e decadente. Então, vamos ver, a propósito disso, recolher exatamente para mostrar esta fonte da nossa palavra prudência no idioma latino. Adotei aqui esse critério, poderia ter adotado outro, poderia ter ido à literatura secular, preferi diversamente buscar a literatura eclesiástica, ou mais exatamente testamentária. E fui buscar aqui o texto, o famoso texto da Vulgata de São Jerônimo. Vulgata, porque se trata da obra comum, da tradução de São Jerônimo, que se fez para o latim, nos textos bíblicos. Então vamos lá, no livro do Eclesiastes. Non est cogitatus peccatorum prudentia. Diz, assim traduziu São Jerônimo, uma passagem 19:19 do livro do Eclesiastes. Diz, nem é prudência a cogitação ou o pensamento ou pensar dos pecadores. Non est cogitatus peccatorum prudentia. Peccatorum prudência, prudência dos pecadores. Ou no livro de Baruch, dice ubi sit prudência, ou seja, aprende onde está a prudência. Dice, esse verbo dice, lembra-se da expressão dissente que nós temos em português? Aí está. Dice ubi, onde ubi, sit prudência, onde está a prudência. Ou no livro dos Provérbios, non est sapiência, non est prudência, non est concilium contra dominum. Non est também traduz-se muitas vezes aqui, é certo? Não há. Não é só não é, mas também não há. Não há sapiência, ou seja, não há sabedoria, não há prudência, não há conselho contra Deus.
contra o Senhor, Dominum. Ou o Evangelho de São Mateus. Estot ergo prudentes sicut serpentes, et simples sicut photon uae, sicut columbe. Ou seja, sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Ou a epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. Propteria nolet fiere imprudentes. Ou seja, não sejais imprudentes. Vejam, portanto, que a palavra já vinha várias vezes utilizada no idioma latino. É frequente também o uso do termo na linguagem jurídica, é bastante comum isto, jurisprudência. Estou falando da linguagem vulgar, do uso eloquente de usar o termo jurisprudência. E menos comum, entretanto, é gozado isto, porque jurisprudência significa prudência do direito. Essa é uma junção de expressões diretamente recolhidas do latim. Significa exatamente prudência jurídica, prudência do direito. Mas nós usamos de maneira menos comum. Quer dizer, o uso é de jurisprudência. Falamos pouco em prudência jurídica, que significaria, em princípio, a mesma coisa. Isso não obstante, em acepção, que seria aqui, acepção mais própria, algum conceito de jurisprudência equivaler ao de prudência jurídica. Como até na prática nós vamos ver isto. Por exemplo, o termo jurisprudência é análogo. E a analogia já se mostra à partida com sua tradicional divisão, que no Brasil, penso eu que depois da década de 50 do século passado, essa distinção acabou se esfumaçando. Nós não encontramos isso frequente no Brasil. Falar em jurisprudência doutrinária e jurisprudência pretoriana. Hoje, quando nós falamos em jurisprudência, temos mais a ideia de jurisprudência julgados dos tribunais, de maneira bastante ampla. Vamos dizer que isso sofre críticas também. E não se fala na doutrina como jurisprudência, quando o primeiro sentido de jurisprudência era, na verdade, depois de vencida a generalidade da ideia de prudência jurídica, pensar em doutrina. Jurisprudência é propriamente a doutrina, e secundariamente aquilo que se decide nos tribunais. Com o tempo, isso se inverteu. Passou-se a falar mais em jurisprudência como decisões pretorianas, ou seja, do pretório, do pretor, decisões do juiz, e secundariamente, até abandonar-se o uso, a ideia de jurisprudência doutrinária, jurisprudência como doutrina. Mas, enfim, as duas expressões são corretas, jurisprudência doutrinária e jurisprudência jurisdicional. Tal que a ideia de jurisprudência é de um gênero compreendendo a doutrina e as decisões dos tribunais. Mas, aí começam os alargamentos. Essa espécie da jurisprudência jurisdicional, jurisprudência pretoriana, acabou sendo alargada a ponto de que se fala em jurisprudência dos juízes, de um modo geral, não só para todo o âmbito judicial. Então, já na década de 80 do século passado, falava-se aqui em São Paulo na jurisprudência administrativa. O que era a jurisprudência administrativa? Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Conselho e da Corregedoria Geral, em matéria de registro de notas. Essa era a jurisprudência administrativa. Também aqui na nota de lateral, eu menciono esta referência, jurisprudência minoritária, jurisprudência do Tribunal de Contas, jurisprudência do Tribunal de Impostos e Taxas, jurisprudência da Junta Administrativa de Recursos de Infrações e a tal jurisprudência de primeiro grau. Já apareceu até uma publicação, que eu não sei se ainda está atualizada, que periodicamente se fazia jurisprudência de primeiro grau. As decisões de primeiro grau fazendo jurisprudência. Ou seja, a expressão deixou de ser marcada por duas notas. Repetição, ou seja, reiteração de julgados com sentido uniforme. Sempre se imaginava, no início, que uma jurisprudência só poderia ser a dominante. Dominante e reiterada. Um acórdão isolado não faz jurisprudência. E acórdãos com soluções não uniformes não fazem jurisprudência. Com o tempo, e eu penso, essa é uma impressão pessoal, pode estar equivocada, que a instabilidade dos julgados
fez com que a ideia de recorrência e reiteração desaparecesse. Então, tudo é jurisprudência. De fato, se a gente for em sites de tribunais, vamos encontrar aqui jurisprudência do tribunal. E, às vezes, essa jurisprudência do tribunal, na verdade, consiste em decisões, todas elas contrapostas, umas às outras, ou frequentemente contrapostas. E isso se tem ideia como jurisprudência. Então, desapareceu o predicado da recorrência ou constância e uniformidade. E eu odeio uniformidade no uso da palavra jurisprudência. Portanto, como eu digo aqui, eu uso os loquendi, nós não podemos desprezar, esse é o uso que está na moda. Parece, de fato, em algum emprego, equivaler ao menos a uma decisão, de algum modo jurídica, referente à situação singular. Houve até um período, agora isso desapareceu em parte porque o acesso a todos os julgados, os tribunais permitem acessar todos os julgados da corte, faz com que desapareça essa ideia de criar-se o precedente. Mas, durante algum tempo, eu cheguei a dizer num trabalho, numa introdução que fiz de um livro que eu, juntamente com o Dr. Nalini, nós atualizamos uma obra valiosa do Dr. Frederico Marx, e me coube fazer o prefácio. E no prefácio eu digo, naquele tempo que não havia essa possibilidade de acesso tão amplo pela via informática, eu dizia, se me dessem uma revista de jurisprudência, eu transformaria toda a jurisprudência, porque era frequente que se publicasse ali uma decisão isolada, e essa decisão isolada passava a cobrar força para os julgados seguintes, como se fosse o julgado mais acabado. Me lembra esse propósito que uma sentença de uma juíza, então, e hoje desembargadora, em caso de contravenção penal, dizia, olha, eu sempre pensei diversamente, mas como o Tribunal de Alçada Criminal pensa diversamente, e citou um precedente que tinha sido publicado por uma revista de jurisprudência, e que era o único naquela linha. Todas as demais decisões tribunais eram em linha diversa. Então, era uma forma com que se alterava a jurisprudência, fazia uma verdadeira revolução por meio de chamar de jurisprudência um julgado peculiar, uma decisão peculiar, isolada, excepcional. Bom, essa amplitude significativa... Olha, queria voltar atrás um pouquinho. Não desapareceu de toda essa prática. Isso eu digo com todo respeito, eu tenho criticado muitíssimo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo num aspecto, é que ela sempre publica essas decisões peculiares. Existe um certo gosto ideológico também que se verifica ali, parece verificar-se. Volto a dizer que digo com todo respeito. Eu até gosto das pessoas que cuidam daquilo, mas, na verdade, a meu ver, está equivocado isso. Ou seja, prestigiam decisões sempre numa mesma linha ideológica, ou quase sempre numa mesma linha ideológica, e decisões peculiares, que têm, portanto, alguns aspectos singulares e que contrariam frequentemente a massa de julgados da corte. E isso faz com que os juízes de primeiro grau, os advogados, os estudantes, passem a entender que aquilo é o entendimento do tribunal. E, com o tempo, se isso não se altera, realmente passa a ser, porque influi de tal modo que as novas decisões vão firmando-se naquele que se considera um cripto precedente, um pseudo-precedente. Pseudo-precedente no sentido que não é reiterado, não é uniforme, não é constante, não representa o pensamento dominante no tribunal. Essa amplitude significativa não impede, contudo, prosseguimos aqui no texto, a consideração dos ainda de algum modo subsistentes conceitos de jurisprudência doutrinária e jurisprudência jurisdicional stricto sensu, que podem entender-se, primeiro, sobre o aspecto objetivo, como resultado de algumas dadas operações humanas, e ainda apreciar-se desde a perspectiva de seus actantes, os iuris prudentes. Então, nós temos um aspecto objetivo, é o resultado de operações humanas em dada área. Segundo ponto, desde o aspecto subjetivo, por seus actantes, que são sempre juristas. Isso que está sendo chamado ultimamente de operadores jurídicos. Isso é uma mecanização do direito, essa tendência de transformar todo o direito em uma técnica. Ou, por fim, pela consideração das operações em si próprias, operações que, por manifesto, são práticas, e não teóricas, e não se destinam, portanto, ao mero conhecimento, mas isto sim, a descobrir o direito em concreto e realizar o ato de justiça, que é um ato segundo. Atenção para isso. Esse é o ponto importante para nós compreendermos a prudência.
a justiça é ato segundo. Ela provém, na verdade, do hábito do mesmo nome, o hábito da justiça, que é uma virtude de natureza moral, não cognitiva. E, portanto, ela supõe um ato primeiro. Esse ato primeiro, que é a descoberta do direito, como veremos adiante, é que se indica para a prudência. Portanto, o ato de justiça é um ato segundo que se adiciona ao ato da prudência, que é aquele que descobre ou inventa, no sentido de invêncio, de descoberta do direito em dada situação. A jurisprudência romana, ou seja, a jurisprudência romana, foi um saber do direito, tanto científico quanto artístico. Nas páginas do primeiro tomo do Notas sobre Notas, eu me dediquei, procurei fazer o melhor possível ao conceito de arte no campo da arte notarial. Primeiro, para saber se o notário exercia um saber artístico, em que sentido é que se deveria entender a palavra arte. Nós um dia podemos voltar sobre isso, aqui fica apenas indicado uma fonte complementar. Eu escrevi esse texto após a publicação desse livro da prudência. Assim é que a plurissecular elaboração da fórmula do digesto, recolhida por Ulpiano, essa famosa fórmula de Ulpiano, né? Jurisprudência é a ciência do justo e do injusto, tendo como pressuposto certas coisas divinas e humanas. Notem aqui, não se diz que jurisprudência é conjunto de decisões. Fala-se claramente que é a ciência do justo e do injusto. Ciência que está, sobretudo, na doutrina, mas que pode estar secundariamente nas decisões. Depois é que isso se inverte inadequadamente. Então, vou ler aqui o texto em latim, que é muito bonito. Jurisprudência est divinarum atquam humanarum rerum noticia, iusti atque injusti scientia. Notem, portanto, eu quero chamar a atenção para o fato de que, na tradução, a jurisprudência é a ciência do justo e do injusto, tendo como, se fosse seguir a letra o que está escrito no texto de Ulpiano, teria que ser tendo como notícia certas coisas divinas e humanas. Mas não. Se traduz como pressuposto, porque essa é a referência que me parece melhor fundada de Sebastião Cruz, grande romanista português do século passado, que traduziu notícia por pressuposto. Ou seja, a jurisprudência é ciência do justo e do injusto, que tem como pressuposto certas coisas divinas e humanas. Quando se fala em certas coisas divinas e humanas, o que se está a pensar é exatamente tanto no direito natural, quanto nas circunstâncias concretas e nas determinações positivas. E aqui se acrescenta a conhecida sentença do jurisconsulta romano Celso, que fala em ius est ars boni et equi, ou seja, o direito é a arte, notem bem, fala em arte, do bom e do equitativo. Embora possa referir-se aqui a uma arte do útil, ou seja, a arte poética de produzir, e isso não é estranho ao notário, porque o notário produz efetivamente alguma coisa. O que ele produz? Produz um documento. Há uma parte da tarefa notarial que é a produção de um opus, ou seja, do útil, de algo que se faz externamente. E, portanto, não se possa excluir um possível saber técnico do direito. O direito possui realmente um saber técnico. O exemplo que eu costumo utilizar aqui, desde os meus tempos de aula na graduação, de saber técnico, é o do escrevente que conta prazo para os recursos, a contestação, etc. Todo o papel desse escrevente, e é utilíssimo, não há dúvida, é arrancar folhinha do calendário, marcar se está ultrapassado ou não, ele certifica e pronto. Não cabe a ele decidir se um acontecimento excepcional pode justificar que, em concreto, o juiz supere a dificuldade de um advogado, por exemplo, para contestar, se o advogado sofreu um acidente, o problema que o juiz tem que ver. A função técnica simplesmente é uma situação rigorosamente formal, voltada a um produto externo. A arte ou ars referida na proposição de Celso não parece corresponder ao sentido de técnica, ao revés do que propôs Sebastião Cruz. Porque é expressamente ars boni et equi, ou seja, não é uma arte dirigida a utilitas, à utilidade, mas dirigida ao bem e ao equânime, equitativo, ao justo concreto. Desse modo, a jurisprudência romana, e aí se inclui a doutrinária, originou-se das resoluções dos casos propostos. Isso é muito importante.
interessante como a jurisprudência romana não... essa talvez tenha sido a grande chave do sucesso do direito romano. Nunca houve no mundo um direito tão bem sucedido quanto o romano antigo. Por quê? Porque provavelmente não se faziam abstrações. Ou melhor dito, não se faziam abstrações a priorísticas. Essas abstrações eram realmente abstrações no sentido de que iam separando dos casos resolvidos. Abstrair é justamente separar. Como é que nós abstraímos? Vamos separando dos casos, em vez de fazer o abstracionismo a priorístico, que é típico dos nossos tempos, por exemplo. Em que, muito bem, Oliveira Viana fala no idealismo utópico das elites políticas, no marginalismo dessas elites. Por quê? Porque ficam à margem dos fatos, à margem dos acontecimentos, criando regras geométricas. É o espírito more geométrico na análise do direito, esquecendo-se da realidade. Diversamente, o que os romanos fazem é criar a jurisprudência, inventar a jurisprudência, descobri-la, abstraindo depois das resoluções dos casos. Ou seja, ele é um resultado de uma experiência prática e não técnica da experiência. Em resumo, de descobrir o direito, de inventar o meio para realizar a justiça. Eu quero ser justo, mas preciso inventar o meio. Agora, essa distinção que eu vou fazer aqui é um tanto infantil, mas é muito prática. Como é que nós vamos distinguir o querer fazer o direito e fazer o direito? Ou seja, em querer ser justo e ser justo. O exemplo que eu dou é um exemplo doméstico. Já terei falado isso outras vezes, mas vou reiterar nisto. Seguramente os pais de família têm o máximo desejo de ser justos e misericordiosos com seus filhos, mas tem que ser justos. E, dada a situação, isso ocorreu muitas vezes na minha casa com as minhas filhas, e ocorre hoje com os meus netos. Aproveito para saudar aqui o Ricardinho, que pediu que eu falasse o nome dele hoje. Então, para os outros não ficarem com ciúme, Mateus e Joaquim ficam também referidos. Bom, brigam os netos, ou brigam as filhas, sem que eu veja a situação. E vem pedir uma solução justa. Vem reclamar uma da outra, aquela coisa toda. Bom, eu quero ser justo. Eu quero praticar o ato de justiça, dar castigo, dar prêmio, etc. Mas como fazer isso se eu não sei os fatos? Então, essa descoberta dos fatos, essa invenção dos fatos é que cabe à prudência. Ser justo é uma inclinação de dar a cada um o que é seu. Mas para descobrir o que é o seu, para descobrir o que é o sum, eu exijo uma outra virtude, um outro hábito, que é o hábito da prudência. Leio aqui um texto que é de Valete de Gozzolo. Juan Valete de Gozzolo, grande notário espanhol, que foi presidente da Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid. Diz Gozzolo, Valete de Gozzolo, la ciencia expositiva y explicativa del derecho se construye, repito, observando o direito vivo já hecho. Notem, a ciência expositiva e explicativa do direito constrói-se, repete, observando o direito vivo já feito. Prossegue ele, vou traduzindo aqui. É uma tarefa a posteriori, não a priori, precedida tanto da configuração negocial do direito, como da determinação conflitual do que é justo, do quod justum est. Ou seja, tanto da configuração negocial, que pode dar pela via particular, quanto pela via notarial, como da determinação conflitiva, reparatória, de remédio, que se dá por via jurisdicional. Tarefas que correspondem, respectivamente, atenção, as do cavere, eu muitas vezes tenho insistido nisso, o cavere é a chave da atuação notarial, e do respondere, dos jurisprudentes romanos clássicos. Ambas operações próprias dos juristas práticos. Notários e advogados, a primeira. Advogados e juízes, a segunda. Notem que texto muito claro, muito interessante. No mesmo sentido, observou Álvaro Dors, grande romanista espanhol do século passado, que na antiga Roma, diz ele, a doutrina procede por via casuística e de progressiva extensão analógica.
de maneira que apenas excepcionalmente formula princípios em forma de regras, regula ou faz definições. Agora, chamar atenção aqui para um ponto. Eu tenho sido frequentemente um crítico respeitoso, espero eu, mas crítico dessas providências de edição de respostas a consultas de registradores e notários, que por suas entidades fazem chegar mais e mais consultas ao Poder Judiciário para saber o que fazer ou não. Ou seja, a criação de normas, de regras sempre a priorísticas, sem que nós tenhamos a paciência de aguardar a vida do direito, o conjunto de situações práticas que sempre superam a imaginação. Por mais nós imaginemos situações, a vida sempre nos surpreende com situações que não estavam bem caracterizadas, não haviam aparecido adequadamente, etc. E aqui está a resposta. Nós temos que proceder, a doutrina só pode estadiar-se com firmeza por via casuística, com a progressiva extensão analógica, e não por meio da elaboração a priorística de regras. Kunkel, que é um autor alemão de direito romano, também um grande autor alemão, Wolfgang Kunkel, que tem uma história do direito romano, diz isso. O que primeiro fizeram os representantes da nova jurisprudência foi dar pareceres sobre casos práticos do direito, respondere de iure, do mesmo modo que já haviam feito os pontífices até então. O parecer foi o centro de toda a atividade jurisprudencial até o fim da jurisprudência clássica, que vale dizer, durante um período de uns 5 séculos. Muito bem. A invenção do direito, ou seja, a descoberta do direito, e lembremos que a palavra invenção, no campo jurídico, significa descoberta, e houve um período até que era de uso popular. Eu tenho mencionado uma famosa, bom, não é tão famosa, era famosa, marcha carnavalesca, começava exatamente pela expressão quem foi quem inventou o Brasil. Quem foi que inventou o Brasil? Ou seja, quem foi que descobriu o Brasil? A invenção do direito, do sum, que se noticia na célebre definição da justiça, sum cuique tribuere, ou seja, dar a cada um o que é seu, é algo antecedente ao ato de justiça. Já dissemos que o ato de justiça é segundo. Não há justiça sem a prévia descoberta do direito, da suidade, que é o objeto da justiça. Qual é o objeto da justiça? O sum, em português, se quiser dizer, a suidade. Não basta querer ser justo. Isto nos diz Juan Antônio Widoff. Juan Antônio Widoff é provavelmente, se não o maior, um dos maiores metafísicos que o continente americano, sul-americano em especial, já teve. É um autor chileno de Valparaíso, hoje está morando em Santiago do Chile, um grande nome. Não basta querer ser justo, ou valente, ou temperado, vejam bem. Ou seja, não basta querer ter o hábito da justiça, ter o hábito da fortaleza, ou ter o hábito da temperança, para ser-se justo, valente, ou corajoso ou temperado. Senão que também é que saber ser isto. Saber ser isto. E como saber ser isto? Iluminando essas virtudes que seriam cegas, porque elas não são cognitivas. São virtudes que estão na vontade, residem na vontade. A vontade é não cognitiva, ela recebe a iluminação da inteligência. Não basta, enfim, a boa vontade, assim se diz de modo popular, há boas intenções que emparedam os infernos, não é? Porque a eleição do agir exige razoabilidade. Eu, ao longo da vida, convivi com muitas pessoas, e em particular alguns colegas, de grande ânimo pessoal. Gente muito inclinada a fazer bem, a agir bem, etc., mas sem a iluminação prudencial. Ou seja, queriam fazer o bem, mas se entregavam muitas vezes a tópicos, a lugares comuns. Hoje em dia se fala ao politicamente correto e acha que está fazendo bem, fazendo politicamente correto, sem que haja iluminação da prudência. Ou seja, a eleição do agir à margem da razoabilidade, que é anterior, a descoberta, no nosso caso, do direito. Encontrar o meio, vamos tratar rapidinho do que é esse meio, das demais virtudes,
entre elas as virtudes, entre eles hábitos, o hábito ou virtude da justiça, é tarefa de outra virtude, não é tarefa da fortaleza, não é tarefa da temperança, não é tarefa da justiça, é tarefa da prudência. O que é o meio? Eu andei aqui um pouquinho, digamos, em uma linguagem figurada, inclinando-me muito a observar que aquela expressão conhecida, in medio est virtus, ou seja, no meio está a virtude, in medio est virtus, apenas dizia respeito, ou fundamentalmente dizia respeito às virtudes morais. Isso não é bem verdade. Nós vamos ver que as virtudes intelectuais também possuem seu médio, e, de algum modo, até as teologais. Por que eu insisti muito na ideia de que a expressão in medio est virtus, ou seja, no meio está a virtude, era, sobretudo, particularmente da virtude moral, para evitar que as pessoas, no caso das virtudes intelectuais, tratassem de sempre encontrar uma mediania entre deficiência e excesso. Uma mediania qualquer, porque muitas vezes essa mediania se dava só entre a verdade propriamente dita e seu excesso, e procuravam sempre, ou então, entre a verdade propriamente dita e sua deficiência. Isso está sendo uma coisa frequente nos nossos tempos. Então, eu insisti, volto a dizer, um tanto figuradamente, de maneira hiperbólica, em que essa expressão é designadamente própria das virtudes morais. Na verdade, o médio da virtude moral, que vem ao caso, é exatamente a medida racional que elimina o extremo, ou os extremos, do excesso e da deficiência. Então, entre ser justo, há o vício de ser injusto, mas há também o vício de ser, muitas vezes, excessivo na liberalidade. Suponha, por exemplo, o caso de um juiz. O juiz tem que ser justo. Não pode ser injusto, ou seja, negando o direito de quem tem. Mas também não pode ser, a pretexto de praticar justiça, liberal a ponto de estender atos que seriam próprios mais da filantropia ou da caridade à conta, ou seja, fazer gentileza com o chapéu alheio. Então, encontrar esse meio, ou seja, o médio sensato, o médio racional, é indispensável para a prática da justiça, no nosso caso, ou quando o caso da prática da temperança, quando o caso a prática da fortaleza, etc. Não existem as virtudes sem a prudência. Agora, vejamos o seguinte, as virtudes teologais, chamo a atenção para isso, ou seja, as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, não têm propriamente um meio delas, mas podem ter acidentalmente, e têm assim, em caráter secundário, com relação às pessoas que têm essas virtudes. Então, o exemplo conhecido é por exemplo, da virtude da religião e também da fé, que é aquela que compara a alma humana a vasos que se aproximam de uma fonte e que esteja jorrando água. Ou seja, quem vai com um vaso pequeno, ou seja, se a alma é pequena, ela capta um tantinho de água. Se a alma é tocada, maior pela graça, tem mais predicados, ela consegue obter, com um vaso maior quantidade de graça, maior quantidade de iluminação. Portanto, nesse sentido, há um médio. Mas, em rigor, não pode haver médio quando o objeto dessas virtudes teologais é o próprio Deus. Não existe excesso em relação a Deus, e a deficiência seria de todo inconveniente, tal que não existe um médio nessa matéria. Em todo caso, é possível admitir, por exemplo, na virtude da religião, alguns excessos e algumas deficiências. Certos cultos pecam por superstição. E, portanto, nesse sentido, pode falar-se acidentalmente em um médio das virtudes teologais. Prosseguimos. Embora o fim da virtude moral seja alcançar o justo médio, este médio só se encontra por meio da reta disposição dos meios.
Isso é uma citação da Suma Teológica, a segunda, questão 47, artigo 7. Isso não apenas se diz da órbita individual, senão se compreende o plano político, devotando-se as virtudes com efeito ao aperfeiçoamento integral dos homens. Ou seja, as virtudes são para isso, né? Para que servem as virtudes? Para que nós nos aperfeiçoemos. Portanto, para que nós consigamos cumprir o mais possível a nossa natureza. Devem essas virtudes atender com o indispensável uso do intelecto, tanto a seu próprio bem próprio, particular do homem, quanto ao bem comum. Na verdade, na medida em que o homem consegue cumprir o seu bem próprio, o seu verdadeiro bem próprio particular, ele contribui para o bem comum. O que quer dizer isso? É uma coisa mais ou menos transparente. Se eu me faço melhor, é evidente que eu sou melhor para a sociedade. Se eu deixo de mentir, melhor para o bem comum. Se eu deixo de roubar, melhor para o bem comum. Se eu deixo de furtar, melhor para o bem comum. Portanto, na medida em que eu, com o indispensável uso do intelecto, atuo de maneira racional e consigo fazer com que se habituem em mim as coisas que me tornem virtuoso, que me façam melhor, que eu cumpra melhor a minha natureza racional, eu não só vou melhorando a consecução do meu bem próprio, particular, mas também do meu bem político, ou seja, do bem comum, que é tanto meu bem quanto é tanto meu bem pessoal quanto é o bem próprio particular. De que segue exigir-se, que vem a conclusão, ao lado da prudência pessoal, que também se chama de prudência individual ou prudência monástica no sentido de que é de um só, mono, a prudência que corresponde à dimensão social humana, que é a prudência política, de que nós vamos tratar mais adiante. Porque o homem, nessa expressão aqui transliterada do grego, politikon zoion, ou seja, animal político, a expressão célebre de Aristóteles, não pode, por natureza, viver sem o auxílio da vida comunitária. Significa dizer que, de comum, e ressalvados os casos de pessoas que, por motivos excepcionais, se afastam da vida comunitária, por exemplo, aqueles que vão viver vida de eremita, ou mesmo cientistas que se dedicam exclusivamente a tentar determinadas descobertas, o normal é que as pessoas vivam em vida comunitária, vivam politicamente. De maneira que ao lado da prudência pessoal é indispensável uma prudência política. Uma e outra são virtudes que se completam. Não existem propriamente de maneira separada. Existem, sim, de maneira distinta, mas não separada. Como é que nós temos esse exemplo? A minha cabeça é distinta da minha mão. Distinta, mas não separada. Se eu separar a mão da cabeça, uma e outra não funciona. Então, talvez fosse um bem para a humanidade e minha cabeça está separada. Mas, enfim, o fato é que não há separação possível em vida. A Constituição da sociedade política, entretanto, deixa ver para o manifesto que o homem vive em corpos sociais intermédios entre a família e o todo. A sociedade, pois, pressupõe, além da pluralidade de pessoas humanas, uma pluralidade de grupos ou corpos sociais. Essa ideia da sociedade de sociedades, que é uma ideia caríssima ao grande José Pedro Galvão de Souza, o maior pensador político brasileiro, autor contemporâneo, o meu grande mestre. Permitirá ver, se nós víssemos com clareza isso, permitirá ver exatamente o papel do notariado. Os notários não se dão conta de que integram um grupo social ou corpo social intermédio entre o Estado e o indivíduo. Costumam se atirar avidamente, alguns, no plexo do Estado, ou quando não entende assim, se entende como átomos isolados, como se fossem indivíduos, e não percebem que estão, na verdade, constituindo um grupo social intermédio entre o Estado e o indivíduo. Sendo o primeiro e fundamental desses corpos sociais a família, essa mesmo que vem sendo desconstruída em nossos dias, para a reta vida familiar, institui-se também uma das espécies da prudência, a prudência econômica. Num tempo em que por força de excessos manifestos, de interesses, obviamente, empresariais, globais, etc.,
se castiga tanto a pobre da mulher que trabalha em casa, que provavelmente é o trabalho mais dignificante que há, e provavelmente o mais difícil desse trabalho. É interessante dizer que a dona de casa, que queira usar uma expressão diversa das suas funções, pode usar a palavra econômica. Econômica é a chefa ou a chefe da casa. Econômica. E, portanto, detém a prudência econômica. Já a relação dos indivíduos com o todo social é objeto de uma parte subjetiva da prudência, que se chama política, subdividindo-se em prudência arquitetônica, que abrange a propriamente governamental ou governativa, reinativa, a prudência dos governantes, a prudência legislativa e a prudência judicial. É interessante como ninguém mais fala da prudência legislativa. Muito raro. Ninguém fala de prudência legislativa. E fala-se pouco até da prudência judicial, e isso faz parte dessa prudência ampla, prudência governativa, que tem um outro espaço também, quanto aos súditos, a prudência civil ou obediencial. Aqui entra um tema muito interessante que nós devemos considerar. Os recentes acontecimentos aí no Chile, também na Bolívia, nos permitirá considerar quando está presente ou não a chamada prudência obediencial. Ou seja, quando é que essa é a contrapartida, quando é que se admite o exercício do direito de resistência, e que pode chegar ao ponto do direito de deposição do tirano. Quando é que se dá esse caso? Existem regras para isso, regras próprias da ética moral, ou seja, a chamada prudência civil, a prudência da obediência, não é simplesmente uma passividade, uma conformidade, mas não é, por outro lado, algo que empurre à sedição, à rebeldia, ao motim, à rebelião. Ou seja, é preciso considerar aqui mais uma vez a ideia do médio, ou seja, do médio racional, que vai nos indicar a conduta adequada da prudência. Porque, lembrando aqui uma coisa que já vinha dita por Piper muito bem, prudência não significa chegar tarde aos acontecimentos. Isso significa outra coisa. Covardia, pusilanimidade, etc. Não. Prudência é fazer o que deve fazer, o que se deve exigir naquele momento. A prudência, portanto, não é omissão. A referência tradicional à prudência judiciária deve entender-se em razão da eficácia securatória resultante das sentenças definitivas, ou seja, eficácia de garantia. Mas com isso não se recusa a possível existência de uma genérica prudência jurídica. Aqui está. Ou seja, há uma prudência jurídica que é em parte inserida na esfera da prudência arquitetônica, pode pensar-se em uma prudência jurídico-administrativa e até mesmo legislativa, já dissemos isso, e outra parte no campo da prudência civil, ou obediencial. Pensar na instância universal da moralidade basta para que se compreenda a amplitude da prudência. Porque o que se fala em instância universal da moralidade? Porque todos os nossos atos, todos os atos de todas as pessoas, de todos os tempos, estão sujeitos a essa instância moral. Não há nenhum ato, em concreto, que seja moralmente indiferente. Em abstrato é possível. Por exemplo, eu estar passeando neste momento, em abstrato, perfeitamente possível. É indiferente que eu esteja ou não esteja. Mas em concreto, não. Se eu estivesse passeando, eu não estaria dando a aula que eu me comprometi. Então, seria um ato moralmente censurável. Há uma instância universal. Portanto, absolutamente tudo que nós fazemos, tanto do ponto de vista interno quanto externo, está sujeito à instância da moralidade. Isto diz respeito a todos nós, em todos os tempos, em todas as nossas ações e omissões. Portanto, isto basta para que se compreenda a amplitude da prudência, que deve atuar em todas. A prudência, é o hábito que dita exatamente o médio de todas as virtudes morais, que, por força da politicidade essencial do jurídico, especializa na órbita da prudência política tantas prudências jurídicas quantas sejam as especificações das profissões jurídicas. Isso é interessante. Ou seja, há uma prudência do advogado,
há uma prudência do delegado, há uma prudência do juiz, uma prudência do promotor público, há uma prudência do notário, há uma prudência do registrador civil, uma prudência do registrador imobiliário, etc., do protestador, do registrador de títulos e documentos. Ou seja, há tantas prudências jurídicas quanto sejam as profissões. Um só ofício jurídico, ou seja, o ofício de jurista, dá ensejo a uma série imensa de profissões com o direito. E cada uma delas tem a seu próprio estatuto prudencial. De maneira que, exigindo-se para seu exercício um saber prudencial, a cada uma das profissões jurídicas corresponderá uma pontualizada prudência jurídica. Do juiz, do notário, do advogado, do promotor público, do registrador público, etc. Aqui vem interessante porque ontem uma estimada amiga consultava sobre como proceder a respeito de um tema relativo a pacto antinupcial. E eu, por força da fragilidade habitual de meus neurônios, supus que ela fosse registradora. Então, sugeri que ela não aconselhasse coisa alguma. Isso não é função do registrador dar conselhos. Por que eu sugeri isso? Porque o registrador realmente não está na posição do notário. Isso seria uma anarquia de funções que o registrador fizesse às vezes do notário. E por quê? Além do mais, se ele aconselhasse e o resultado não desse certo, ia pagar o preço desse conselho que não devia ter dado. Não era a função dele aconselhar. Diversamente, o notário, sim. A função do notário entre as funções do notário, está de aconselhar. Então, veja que cada campo tem o seu estatuto prudencial adequado. Mais à frente, nós vamos tratar um pouquinho dessa ideia de profissão, de como a palavra profissão surgiu e por que ela significa hoje quase sempre a atividade econômica de uma pessoa. Bom, a reiteração em Roma dos atos de descoberta ou invenção do direito solidou ali esse hábito. Deixa eu ver, sumiu a minha. Bom, reapareci. Solidou ali esse hábito, o da prudência, que por dirigir-se à invenção do jurídico, ou seja, a descoberta do direito, bem mereceu a designação jurisprudência, ou prudência jurídica. E de seus actantes, os jurisprudentes, que hoje são chamados despectivamente, de maneira errada, de operadores do direito, operadores jurídicos, mecânicos. A isto está reduzido nos tempos modernos os famosos jurisprudentes. Dizer que nós somos herdeiros de Celso, herdeiros de Justiniano, herdeiros de Ulpiano. E hoje somos chamados de operadores, como se estivéssemos, na verdade, mexendo em máquinas, operadores de máquinas. Exigia-se que dessem conselhos jurídicos, no exercício do cavere, no exercício da prudência. Vamos ver. Lembre-se que essa palavra cavere, para nós termos assim uma associação, está na raiz da nossa palavra precaver. Que assistissem aos litigantes nos processos, adjere, emitissem sentença ou pareceres sobre questões de direito, respondere. Cada uma das funções aqui. Notário, advogado, advogados no adjere e juízes e advogados no respondere. Esses conselhos e pareceres não eram apenas destinados à órbita do processo, é certo. De maneira que, ao largo do tempo, se exigiu uma profissão, atenção, que na esfera não processual, ou talvez melhor se possa dizer, utim pluribus, ou seja, frequentemente não conflitiva, pudesse atuar com a bagagem de, aqui eu cito uma passagem interessante de Vallet, dizendo, bagagem de imprescindíveis conhecimentos jurídicos, teóricos, práticos e técnicos. Senhores notários, são os senhores aqui que estão mencionando. Imprescindíveis conhecimentos jurídicos, teóricos, práticos e técnicos. Técnicos também envolvem informática, mas não basta conhecer informática para ser notário. Era a profissão dos notários, daqueles que eram chamados a especializar-se para proferir uma prévia resposta quanto à juridicidade, ou seja, o direito de algo, ainda a determinar-se na via negocial, ao lado de aconselhar e de exercer, incluso quanto à redação documentária, uma relevante função preventiva. O cavere notarial, forma de evitar um risco, um dano, um perigo, que é o mesmo que provideo, providência, parte, ou quase parte mais importante do hábito da prudência. Esse texto, eu confesso que ler isto aqui me faz digo isso com inteira franqueza, é problema da idade já, me faz turbar um pouco a alma.
verificar a importância do notário e como podem alguns notários, parece que abdicar dessa ciência e consciência da sua própria relevância. Coisa notável o que se atribui a um notário. Considerar o responder e o cavere das tarefas do notário enquanto jurista especializado pode propiciar várias linhas de sindicância, desde a histórica e a sociológica até a ética. De fato, nós podemos ver historicamente como foi que se formou isso. É o que tenho feito em boa parte dos meus trabalhos, investigar a história do notário para descobrir a sua natureza. Sociológica, verificar como foi que socialmente ele se estabeleceu, especialmente em nossos tempos. Até a esfera ética, a esfera da moralidade, na medida em que o notário deve ser aquilo que ele é. Ele deve comportar-se daquilo como a sua natureza indica. Passando pela metodologia da determinação notarial do direito e ainda pela prudência jurídico-notarial. Não é o fim deste, como chama aqui, volume in parvum, ou seja, pequeno livro, versar a metódica dessa determinação, porque isso implicaria examinar largamente o direito posto. Não é minha tarefa fazer isso. Mas isto sim de apreciar o hábito discursivo da prudência notarial. Ou seja, como é que o notário forma a especificidade racional de seu saber prático. Por isso, com as vistas postas nos limites do objeto desse estudo, faz referência, aqui vou apenas repassar aquele sumário que já vimos na primeira das exposições. O que é o ofício do notário, que é o que nós vamos ver adiante, a sua profissão, item terceiro, a determinação do direito, item quarto. Depois vamos então ingressar mais diretamente no tema da prudência, examinando a etimologia do termo, fazemos uma breve incursão em seu conceito real, cuidaremos na sequência, isso é um discurso, me parece importante do ponto de vista doutrinário, menos do ponto de vista prático, sobre a unidade do intelecto, aí sim, a necessidade da virtude da prudência, como é que nós temos a aquisição e perda dos hábitos, porque isso é importante, a prudência pode ser educada, ou seja, é possível educar-se na prudência. E nós educamos isso, não é? Vejam, aqueles que têm filhos ou têm irmãos menores, quando os sobrinhos, alguma coisa assim, quando vão atravessar a rua, costumam dizer, olha, olhem para os dois lados. Isso é uma forma de educar para a prudência. Ou seja, não ande de bicicleta sem capacete. Lá quem mora em Trairi, não é, doutora Thaís? Deve tomar cuidado, não entre na água sem boia. Lá no Rio, como é que é? Mundaú, Rio, acho que é Mundaú. Mundaú ou Mandaú? Acho que é Mundaú. Não vai entrar na água sem boia. Não é? Nós educamos para a prudência. E aí vamos revisitar essa noção da prudência. Em seguida, vamos tratar de um tema muitíssimo importante, que é o da sindérese, que isso é um hábito também relevantíssimo, ou seja, o primeiro, o hábito talvez fundamental da razão prática, correspondente na razão prática, aquilo que é o princípio do intellectus principiorum, ou seja, da inteligência dos princípios, o hábito do intellectus principiorum da razão especulativa. Trataremos das partes quase integrantes da prudência. A prudência não tem partes verdadeiramente integrantes, ela tem partes quase integrantes. Falaremos da consciência moral e, por fim, vamos tratar de alguns aspectos próprios do discurso da prudência notarial. Bom, no derradeiro desses itens, que é o que nós vamos tratar do discurso da prudência notarial, vamos incluir algumas pequenas considerações sobre a objeção da consciência e a objeção de consciência. Há uma distinção muito importante, um discrimínio muito importante para fazer entre objeção da consciência e objeção de consciência. Atenção para isso. Matéria de grave atualidade. Por fim, sem desprezar a relativa importância de outras investigações entre os filósofos antigos, entre eles os inquéritos de Platão e de Cícero, e de padres da Igreja, assim, entre outros, Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São Gregório Magno, as fontes para o nosso estudo, e são, efetivamente, as fontes provavelmente mais importantes de fato, estão em Aristóteles e São Tomás de Aquino.
E ao eleger para a tratativa da prudência a obra desses dois autores, não se está indicando por si só uma preferência doutrinária, que, em todo caso, pode existir, e, de fato, no meu caso, eu francamente admito, todo mundo sabe que sou tomista, mas isso não significa que a obra necessariamente se apoie nesses autores, ou apoiando-se nesses autores, acabe se desmerecendo contra as outras vertentes. O estudo é objetivo. De toda sorte é a menção da obra de Santo Tomás, que permeia todo o livro, não significa que eu adote aqui, para o livro, que tem caráter filosófico, uma doutrina confessional, ou seja, eu não adoto como linha de fundamentação a confessionalidade católica, mas apenas adoto a filosofia tomista das virtudes, que não pressupõe, se bem enquanto filosofia, as indicações da fé e da religião católicas. Eu leio aqui uma passagem de Gustavo Eloy Ponferrada, grande pensador contemporâneo da Argentina, que diz o seguinte: ele se pergunta se o tomismo é uma filosofia confessional, ou seja, tem um credo confessado na filosofia. Ele diz: para dar uma resposta negativa, bastará observar que entre os melhores filósofos tomistas da atualidade figuram vários que não aceitam o credo católico romano. E aí ele cita o Farrer, Maskell e Emmet, que são pensadores reformistas, né, protestantes, e Mortimer Adler, que é judeu, um autor judeu. Aliás, Adler tem várias obras agora recentemente publicadas no Brasil pela Realizações. Muito bem, e assim terminamos essa aula de introdução. É costume dizer que as introduções costumam ser mais difíceis do que os livros, é provável. Eu acho que ela realmente aqui apresentava questões complicadas. Na semana que vem, se a doutora Mônica e a doutora Thais concordarem, eu acho que a gente podia prosseguir ainda com o tema número 2, para nós fixarmos bem as aulas da prudência notarial. Aí voltamos na outra semana, retomamos o tema do Nota sobre Notas, sobre as virtudes da moralidade, as várias virtudes que se incluem no plano da moralidade pública, e aí vamos alternando, uma semana sim, uma semana não, o tema da prudência notarial. Dir-me-ão se isto convém ou não, e vamos adiante. Quero agradecer àqueles que se encontram aqui na paz, vamos ver. Nem todos eu vejo, como sabe. O doutor Lucas Soares, é uma grande honra tê-lo aqui, doutor Lucas. Então, esse moço é um talento do ponto de vista jurídico. Nesta área do extrajudicial, dos melhores. Novamente, cumprimento a doutora Mônica Dalla Vecchia, digna presidente do Colégio Notarial do Brasil, da Seção do Paraná, e de uma sensatez manifesta. Dr. Marcos Vinícius Canhedo Barra, Dr. Pedro Bragato, que sempre nos acompanha aqui para a honra minha, doutora Sônia Batista, que bom que está de volta, doutora Nilva Costa, muito bem, doutora Daniele Klinek, doutor Fausto Mota, muito obrigado, meu bom amigo Rogério Tobias, grande registrador do Jaú, né? Um bauruense que está lá no Jaú e um talento do ponto de vista acadêmico, doutor Mauro Bertocchi, a prezada Thais Luciana Morcelli Castelo Branco, lá do Ceará, que tem um papel fundamental aqui nas nossas aulas e que também é a que dá toda a estrutura para o Caminhando pela Lei 6.015, que temos mantido lá no YouTube. Eu agradeço muito a atuação dela. A estimada Laura Porto, Du Monteiro, doutora Du Monteiro, doutor Luiz Marcelo Almeida, estimadíssima Priscila. Priscila atua aqui, toda vez que entra no grupo, é como uma espécie de cobrança, porque eu estou devendo há uns 4, 5 anos visitar o seu cartório. E é aqui do lado, não é, Priscila? Eu irei sim. Doutor Hilário Lula, grande advogado aqui do direito paulista. Flávia Terzian, ex-funcionária, que durante muito tempo esteve lá emprestando um grande brilho para a Biblioteca do Tribunal de Justiça, da qual eu sou, há muitos anos, o supervisor, né? E que hoje está lá em São José do Rio Preto, trabalhando ainda para o Poder Judiciário.
Bem, a todos mais que eu não consegui encontrar aqui na lista, apresento os meus melhores cumprimentos. E vamos prosseguir nessas nossas incursões no campo da prudência notarial. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus permitir.